Está começando pela Rede Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, você acompanhou conosco um pouco sobre a origem dos 4 evangelhos que aparecem na Bíblia Sagrada. Ali pudemos discorrer um pouco sobre a legítima autoria de Mateus, Marcos, Lucas e João, além de mostrar com argumentos simples como o texto está realmente bem preservado em nossos dias. No programa de hoje, vamos avançar um pouco mais no assunto, verificando por que podemos dizer que a história dos evangelhos é real. Mas, antes disso, é preciso fazer logo de cara uma digressão que talvez sistematize o ceticismo que muitos devem estar apresentando já no início desse programa. É o seguinte: se os evangelhos trouxessem uma história pelo menos provável, aí sim faria sentido procurar ver se são ou não legítimas. Mas o relato bíblico sobre Jesus é fantasioso demais para perdermos tempo com isso. É lógico que o evangelho é, na sua maior parte, uma lenda. Eu não preciso confirmar isto na história. Basta ser racional. Provavelmente é isso que muita gente está pensando em casa. De fato, relatos como o de Jesus andando sobre as águas, alimentando uma multidão de famintos com apenas 5 pães e 2 peixes, ou ainda restaurando instantaneamente à vista um cego em Jericó, parecem coisas extraordinárias demais para serem verdadeiras. Isto sem contar o nascimento virginal, a filiação divina e o extraordinário relato da ressurreição. Para responder a esta problemática, existem 2 abordagens com as quais eu não consigo concordar. Uma é a da negação a priori, que considera tudo uma lenda. A outra é a tentativa de alguns religiosos de ajustar os eventos a acontecimentos normais do dia a dia para torná-los mais dignos de credibilidade. Por exemplo, a multiplicação dos pães seria, neste caso, uma metáfora para descrever que Jesus convenceu com a sua pregação a que seus seguidores dividissem com o semelhante o pão que cada um tinha, de modo que o pão se multiplicou de certa forma, ou ainda explicarem que a ressurreição de Jesus foi a retomada de seus ensinos ocorrida após a sua morte na cruz. São, na verdade, explicações que esvaziam o evangelho de sua essência. A essência do evangelho é anunciar uma ação diretamente divina entre os homens, e os milagres de Jesus envolveram uma ação celestial feita pelo poder de Deus. Portanto, explicações como ilusionismo, magia, metáfora, etc., não explicam a intenção dos evangelistas. Antes, eles intentaram anunciar uma história real, ou que, pelo menos, eles criam como sendo verdadeira. Eles afirmaram terem sido testemunhas oculares daquilo que eles estavam escrevendo. Veja o que Pedro declarou a respeito dessas coisas. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. E note que Pedro escreveu isto na iminência de sua morte, quando bastava desmentir o relato para evitar a execução perante Roma. Noutras palavras, nem Pedro, nem os demais apóstolos ganharam nada afirmando aquilo que afirmaram. Nem dinheiro, nem prestígio, nem posições sociais. Então a pergunta inicial é: por que eles insistiram tanto numa história absurda a ponto de morrerem por ela, se sabiam que tudo não passava de um mito? Porque eram loucos? Simplórios? De jeito nenhum. Loucos e simplórios não conseguem produzir uma coleção de livros que sobrevive por tantos séculos e atrai milhões de pessoas, inclusive gênios intelectuais, que admiraram aquilo que eles escreveram. Você quer pôr isto à prova? Então vá a um sanatório e tome 4 ou 5 pacientes vítimas de histeria ou esquizofrenia. Pegue essas pessoas e peça-as para produzirem em conjunto uma coleção de livros que pelo menos se assemelhe ao conteúdo do Novo Testamento. Definitivamente, eles não conseguirão. Deixe-me abrir um parênteses aqui para que não haja nenhum mal entendimento. Os pacientes de sanatório que citamos em nossa comparação representam apenas um caso ilustrativo para responder à crítica feita por alguns de que os evangelistas seriam apenas pessoas com histeria ou elementos congêneres.
Não se trata de modo nenhum de uma visão pejorativa ou de uma negação de valores sobre esses queridos irmãos que merecem todo o nosso respeito e também da sociedade em redor. Agora, voltando ao nosso assunto, deixe-me dizer que apesar de alguns poucos ainda defenderem a antiga proposta de Davi Strauss de que os evangelhos seriam fruto de uma histeria coletiva, hoje a maioria dos acadêmicos, inclusive ateus, já não aceita mais essa proposição. Aliás, o Dr. John Johnson, professor da Universidade de Nova York e PhD pela Universidade de Baylor, no Texas, publicou um artigo científico a esse respeito. Nesse artigo, ele demonstra que a partir da psicologia e da psiquiatria, o Novo Testamento não pode ser fruto de uma disfunção mental, mas sim pessoas lúcidas que escreveram daquilo que elas mesmas testemunharam pessoalmente. E ele não foi o único a realizar um trabalho nesse sentido. Mas eu sei que talvez alguém ainda esteja insistindo. Ora, é impossível acreditar racionalmente que um homem de fato andou sobre as águas, como o Evangelho diz que aconteceu com Jesus. Seus milagres são um absurdo. Será? Veja, lembrando que nossa afirmação de que os atos de Cristo procedem de Deus e não podem ser explicados por coincidências humanas, deixe-me apenas fazer uma comparação histórica para mostrar que coisas aparentemente absurdas podem muito bem ser verdadeiras. Quer ver? Se eu anunciasse numa palestra em determinada universidade, seja ela qual for, que uma menina de 5 anos e 2 mulheres perto dos 70 se tornaram mães, sendo a última de mães gêmeos, ninguém acreditaria. E mais, veja, eu não parei ainda. Se eu também dissesse que um homem morreu mais de 70 vezes num único dia e que ainda está vivo, e para terminar, uma tigela d'água de um cachorro causou sozinha um incêndio numa casa, eu pergunto, quem acreditaria em uma palavra do que eu estaria dizendo? Pois saiba que nenhum desses casos que eu contei é lenda urbana, nem boataria internética, não. Todos são casos reais que podem ser comprovados. A menina que se tornou mãe de 5 anos foi a peruana Lina Vanessa Medina, que hoje vive em Lima, no Peru. E as mães idosas foram Arceli Kerr, que deu à luz a uma menina com mais de 60 anos, e Omkari Pahar, da Índia, que aos 70 anos se tornou mãe de gêmeos. O caso do homem que morreu várias vezes foi do senhor Francisco, que foi infartado e teve mais de 70 paradas cardíacas num só dia. Ele foi atendido pelos doutores Eduardo Sternick e César Romero num hospital da cidade de Belo Horizonte. Aliás, o caso desse senhor já se tornou matéria na Rede Globo de televisão e objeto de estudo numa tese doutoral sobre paradas cardíacas. E, finalmente, aquela história da tigela d'água de um cachorro que originou fogo numa casa, isso aconteceu em 2013 na residência da família Weibrecht, na Califórnia, e foi noticiado pelo G1. O incêndio foi resultado do sol que refletiu pela janela e, graças à incidência de calor, produziu uma combustão na cortina de pano que pegou fogo na casa. Hoje, é fácil investigar a procedência desses relatos, mas vamos supor que haja uma guerra nuclear e praticamente toda a nossa cultura fique destruída. Pouco ou quase nada sobre de nossa sociedade. Aí, daqui a 2000 anos, uma nova geração, descendente, é claro, dos poucos sobreviventes, encontram o meu relatório desses casos. A tendência talvez será a mesma. Eles também estarão dizendo que eu estou contando uma lenda, pois tais coisas jamais poderiam acontecer. Meninas não engravidam aos 5 anos e idosas não dão à luz perto dos 70. Você percebeu o que eu quero dizer? Esses céticos do futuro estariam negando, por falta de evidência testemunhal, histórias, casos que realmente são verídicos. Estariam dizendo que não passariam de lenda, quando na verdade foram fatos reais. Eu não estou com isto querendo dizer que provo a historicidade dos evangelhos ou que os milagres de Jesus se equiparariam a estes casos citados. Mas, nesse caso, eu uso essa ilustração apenas para concluir que não é razoável negar de cara um relato testemunhal como aquele da Bíblia apenas porque traz episódios muito incomuns e difíceis de acreditar à primeira vista. E tem um detalhe a mais. Por que os evangelistas escreveriam essas histórias tão fantásticas? Qual seria o seu objetivo com elas?
Creio que o ponto de partida para responder essas perguntas poderia ser o próprio gênero literário que eles escolheram para reproduzirem o seu relato. Note que eles o chamam de evangelho. Embora essa palavra hoje remeta inegavelmente à religião, é importante dizer que nem sempre foi assim. Aliás, não foram os cristãos que inventaram esse termo. Ele já existia no mundo greco-romano e tinha um sentido técnico muito preciso. Evangelho, no grego euangelion, significa uma boa notícia acerca de algo que realmente aconteceu. A palavra evangelho não poderia ser usada como título, por exemplo, para as sagas da mitologia grega. Antes, ela era própria para acontecimentos reais que traziam esperança. Por exemplo, uma inscrição do ano 9 a.C., encontrada nas ruínas de Priene, na Ásia Menor, celebra o nascimento de Augusto como sendo o grande evangelho, ou seja, a grande boa nova da história do mundo. Assim, é mais coerente dizer que os evangelistas tinham a intenção de escrever uma história e não uma metáfora. Agora, é lógico que os evangelhos, embora não sejam uma biografia de Jesus no sentido exato da palavra, pois a sua intenção era proclamar o reino salvífico de Deus, eles contêm episódios reais ocorridos com Jesus, especialmente na Galileia e na Judeia, onde ele finalmente foi crucificado. Pois bem, devemos admitir que mesmo as biografias encomendadas a historiadores de classe, elas também continham muitos elementos de exagero, ocultação proposital de episódios, censura, etc. Noutras palavras, quer sejamos ou não historiadores, devemos desconfiar até mesmo de biografias famosas. Afinal de contas, estas podem refletir uma imagem idealística do personagem e não o que de fato aconteceu em sua vida. Aí alguém pergunta, não seria o caso então de desconfiarmos também dos evangelhos? Afinal de contas, quem garante que eles foram mais precisos ao relatar a vida de Jesus que outros historiadores profissionais? Realmente, se tomarmos as mais famosas biografias do passado, principalmente aquelas encomendadas, veremos uma série de elogios sutis, lidos nas entrelinhas de belas descrições em nada modestas acerca de um determinado herói do povo. Veja, por exemplo, a vida de Constantino, escrita por Eusébio no IV século, ou a vida de Cláudio, escrita por Dion Cássio no III século. São todas verdadeiros panegíricos de louvor aos feitos do biografado, escondendo ao máximo seus vexames e as suas fraquezas. Estas, embora sejam histórias de personagens reais, devem ser avaliadas com certo ceticismo devido ao seu próprio conteúdo político, que nega-lhes uma imparcialidade do relato. Agora, o curioso é que os evangelhos fogem completamente a isso. Quem sistematizou muito bem esse pensamento foi o teólogo alemão Otto Borchert. Ele trabalhou com o conceito do chamado escândalo de Jesus, uma expressão inspirada na teologia de Paulo, segundo o qual os evangelhos são muito impróprios para se adequarem aos critérios da propaganda como as demais biografias daquela época. E antes que alguém pense que falar de propaganda em Roma seria um anacronismo, saiba que a propaganda pode erroneamente ser considerada apenas uma arte da política moderna. A maioria dos historiadores concorda que os romanos eram exímios marqueteiros, mestres na arte de comunicar uma verdade oficial para atrair as massas ou fidelizar grupos especiais como o dos soldados ou da elite. E, novamente, isto é um dado muito importante, porque uma das principais teses contra a veracidade histórica dos evangelhos é que eles, exatamente como as biografias dos romanos, seriam um tipo de propaganda criada pela igreja para fidelizar membros ou atrair novos conversos. Este é o pensamento do famoso livro Um Judeu Marginal, Repensando Jesus Histórico, escrito em vários volumes pelo teólogo John Mayer. Ali ele afirma que o Jesus verdadeiro que realmente existiu é desconhecido e nunca poderemos conhecê-lo. Aquele Jesus autêntico não está disponível e nem nunca estará. Os evangelhos são apenas uma propaganda greco-romana do I século. Será correta esta conclusão do autor? Bem, para responder esta questão, precisamos primeiramente saber que grupos ou grupo os evangelistas intentavam atingir com a sua mensagem. Seriam os judeus,
Os não-judeus? Ambos? Eu pergunto isto porque cada um desses grupos demandaria uma abordagem diferente. O que poderia ser atraente para um seria repugnante para o outro e vice-versa. E algumas coisas seriam repugnantes para ambos. Por exemplo, a imagem de Jesus como Filho de Deus era interessante aos gregos que estavam habituados com as figuras de Hércules e Perseu, os filhos do grande Zeus. Mas o fato de Jesus ser o Filho único de Deus incomodava, ainda mais sendo este um Deus celibatário, que não tinha nenhuma esposa ou amante, como no caso de Zeus, o grande senhor do Olimpo. Deste modo, esta visão interessante no começo teria perda de interesse na sua continuidade, ou seja, os gregos não seriam atraídos por ela. E os romanos? Ora, embora eles também tivessem uma versão latina para Zeus, afinal em Roma falava muito do deus Júpiter, eles só admitiam os imperadores como filhos desse deus. Assim está em várias de suas moedas, como esta da época de Adriano. Os romanos também não se interessariam por um judeu que se dizia o único filho de Deus. E quanto aos próprios judeus? Eles considerariam a filiação divina de Jesus uma blasfêmia, como aliás consideraram. Segundo o Evangelho de João, após ter curado um paralítico no tanque de Betesda, Jesus enfrentou a ira dos judeus que queriam matá-lo porque ele afirmava que Deus era seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. João 5, verso 18. Novamente, aqueles que escarneciam diante da cruz debochavam dele, porque disse: Eu sou o Filho de Deus. Mateus 27, verso 43. A pergunta que faço aos críticos é a seguinte: se tudo não passava de uma propaganda greco-romana, por que manter no texto declarações problemáticas como esta que irritavam judeus e não atraíam os gregos, além de provocar o deboche dos romanos? E mais, se eram uma propaganda, era de se esperar que os evangelhos apresentassem os líderes da igreja de um modo mais elegante. Afinal, eles eram os herdeiros espirituais de Cristo e deveriam tirar vantagem disso sobre o grupo de cristãos. Mas, principalmente os apóstolos, são apresentados como indivíduos com sérias falhas de caráter, constantemente precisando de repreensão e de correção em suas atitudes. Novamente eu pergunto a você, por que os evangelistas deixariam esses episódios chegarem ao conhecimento do público? Para que as pessoas precisariam saber que Pedro negou a Jesus e os apóstolos fugiram na hora de sua crucifixão? Não seria melhor manter isto nos bastidores da igreja? Convenha comigo, não é bom para uma empresa que os diretores publiquem suas brigas internas por cargo ou questões pessoais, como foi, por exemplo, o celeuma envolvendo os filhos de Zebedeu para saber quem dentre eles seria o maior do grupo. E a morte de Jesus? Como se não bastasse a vergonha de ter sido numa cruz, seria melhor se ele tivesse sido assassinado ou morto num combate? A sua agonia no Getsêmani é algo desconcertante. Jesus demonstra medo, relutância, pavor do que está para acontecer. Bem diferente do corajoso Sócrates, que parece até ansiar a morte e faz piada com a sua própria condenação. Creio que foi Sófocles que dizia que os heróis e nobres vivem e morrem gloriosamente. E Odisseus, ou Ulisses, o legendário herói da Odisseia de Homero, dizia num dos trechos acerca dos grandes heróis que, ainda que fossem perseguidos pelos deuses, eles não temeriam a nada, nem vacilariam diante da morte. Agora você pega a cena do Getsêmani e vê que aquele não era um quadro politicamente correto para a ocasião. Jesus não parecia nada com a figura de um herói destemido, pelo menos para os padrões daquela época. Para piorar a situação, eles ainda contam que o seu mestre não conseguiu nem carregar a sua cruz indo para o Calvário, mas ele pede água a seus inimigos e ainda morre sentindo-se abandonado por Deus, o seu próprio Pai, lembra? Quando Jesus então disse: Deus meu, por que me desamparaste? Esta era uma frase muito desconcertante. E para completar o conjunto de coisas escandalosas ou estranhas, a Bíblia ainda fala que Jesus ressuscitou. O teólogo liberal Rudolf Bultmann dizia que a ressurreição era uma forma dos discípulos dizerem que Jesus ainda continuava vivo através de sua pregação.
De igual modo, Hermann Samuel Reimarus, outro teólogo liberal da Alemanha, afirmava que a ressurreição de Jesus era uma fraude e uma forma de minimizar a vergonha dele ter morrido numa cruz. Afinal, a própria Bíblia declarava: maldito aquele que morre no madeiro. Agora, se for assim mesmo, a ressurreição, seria a pior tese que eles poderiam inventar. Se eles dissessem que Jesus reencarnou novamente ou que sua alma transmigrou para outro corpo, isto atrairia os seguidores de Pitágoras. Se eles, porém, dissessem que ele morreu e acabou, isto atrairia os estoicos. Se dissessem ainda que sua alma foi para o mundo das ideias, atrairiam os seguidores de Sócrates e Platão. Mas a ressurreição, pelo menos nos moldes que se encontra descrita antes do último dia, não atrairia nem mesmo o mais simplório grupo dos judeus. Por que então inventariam esta história? Por que terminariam a vida de Jesus com um episódio que ninguém daria crédito? Enfim, um Jesus judeu, em pleno Oriente Médio do primeiro século, que conversa com mulheres de vida duvidosa, toma criança no colo, ensina a tolerar os romanos e ainda morre vergonhosamente numa cruz, isto realmente era uma história muito escandalosa. Esses e outros detalhes da vida de Jesus, caso fossem uma propaganda, seria uma propaganda que mais causaria repulsa do que atração do ponto de vista político e ideológico daquela época. Logo, ou os evangelistas eram péssimos em produção de uma propaganda mitológica, ou os eventos que testemunharam eram tão verdadeiros que eles não teriam como negá-los, ainda que enfrentassem a sentença da oposição. Não é por menos que o próprio apóstolo Paulo, o mais importante escritor cristão do primeiro século, afirmou o seguinte: pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E Paulo, é bom que você saiba, era um intelectual como poucos que não acreditaria em qualquer coisa. Era uma loucura aparente aquela história, e Paulo admitia isto, mas era a verdade, e verdades não podem ser negadas por pessoas de bem. E por fim, sobre a datação dos evangelhos, é curioso notar que os argumentos usados para colocá-los como uma produção tardia do final do primeiro século, portanto não escritas por testemunhas oculares, nem por membros da primeira geração de crentes, é uma pressuposição destituída de elementos sólidos que a justifiquem. É por isso que a nossa conclusão se assemelha à de um historiador inicialmente cético chamado William Ramsay, que por muitos anos foi professor em Oxford, na Inglaterra. Como eu disse, ele começou cético e durante um ano sabático usou uma bolsa especial de estudos para averiguar a história romana na Ásia Menor. Ele também queria aproveitar esta pesquisa para verificar a falta de embasamento histórico do Novo Testamento, especialmente do escritor Lucas. Mas qual não foi a sua surpresa, depois de extensivos estudos, notar que o texto era historicamente acurado? Ele analisou as referências que Lucas faz a 32 países, 54 cidades, 9 ilhas e não encontrou um erro sequer. Então ele concluiu: os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu conheço Lucas, entre os historiadores de primeira classe. Como é bom saber que Deus nos cerca de evidências que confirmam a sua palavra. É um privilégio adorar um Deus que nos deu tantos motivos espirituais e também racionais para seguir a sua mensagem. Uma palavra de fé e esperança, isto que é a Bíblia. Uma palavra que conta a história da salvação. Uma história que é real e não uma lenda. A gente vai ficando por aqui, mas lembre-se que semana que vem temos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!